Oh, aleluia! Quer recompensa maior do que essa? A minha recompensa é tua glória. Vive em mim. A minha recompensa não é o ministério, não é a fama, não é o sucesso. A minha recompensa é a tua glória viva em mim, Jesus. Minha recompensa é fluir, Senhor, é o fluxo da tua vida em mim. Oria calamandoro, sorra lalabaca, soria lamandara. Eu oro para que a vida de Deus flua nos líderes dessa nação, nos pastores dessa nação. Aleluia. Sabe que eu tenho aprendido que se esforçar é diferente de forçar. Quando o Senhor diz para você, se esforce, Ele falou isso para Josué, no capítulo 1, versículo 9, Ele diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Quando o Senhor diz, te esforça, é porque Ele já determinou uma palavra para você. Então Ele diz, se esforce sobre aquilo que você ouviu. Se esforce sobre aquilo que você já sabe. Se esforce para viver o que eu disse que você vai viver. Agora, forçar é diferente. Forçar é quando você quer abrir uma porta à força que Deus não tem para você. É você querer provocar uma coisa que Deus não tem para você. Você não precisa derrubar as portas que não foram abertas. É o Senhor que vai diante de ti. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, cuidado, às vezes você está forçando uma barra, forçando uma entrada que Deus diz, isso não é para você. Quando você deveria se esforçar por aquilo que Deus te deu, por aquilo que é seu, por aquilo que Deus te entregou, isso é seu. João, isso é seu. Pega para você, isso aí é seu. Porque muitas coisas na nossa vida, irmãos, nós vamos ter que ter força para destruir. Mas força é para destruir, não é para edificar. Para edificar você não usa força, você usa sabedoria. Por isso que Deus usou Davi para um tempo para destruir, e depois usou Salomão com sabedoria para edificar. O problema é que quando você usa o dom que Deus te dá para você, isso é perigoso. Eu não vou economizar palavras, porque nós estamos aqui pastores e líderes, né? É ou não é? E a Bíblia diz, não ser de vós muitos mestres, porque sobre vós o arroxo é maior, a pressão é maior. Então não ser de vós muitos mestres, né? Agora uma coisa eu te garanto, a sua aliança com Deus, ela vai segurar todas as outras alianças. Ela vai segurar a aliança do seu lar, vai segurar a aliança financeira, vai segurar todas as suas relações com Deus, elas vão dar crédito a todas as outras relações. Por isso que uma pessoa que vai quebrando as relações com Deus, a intimidade com Deus, ela começa a correr risco em todas as outras áreas das suas relações, das suas alianças. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que Deus une, aquilo que Deus faz, ninguém separa. Porque Deus, a aliança está presa no Senhor. Então, nós precisamos, como pastores e líderes, nós vivemos hoje numa cultura desenfreada de sucesso. Nós precisamos voltar a uma cultura de sacrifício. Nós precisamos voltar a uma cultura de sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, eu tenho que ter juízo para saber o que eu estou fazendo. Nós precisamos, um líder. Claro que o objetivo de um sacrifício não é ferir você, porque se Deus é que faz a ferida, quem é que sara? Ele mesmo. Você não pode ser ferido por outras coisas e achar que é Deus que está fazendo. Nós precisamos entender isso, porque muitos líderes feridos, eles acham que estão sendo feridos pelo Senhor. Não. Talvez você está sendo ferido numa forçação de barra, numa coisa que Deus não quer. Um líder ferido, irmãos, ele vai ferir também, ele ferirá, né? Um líder ferido, a ferida na vida dele vai se transformando no quê? Numa ferida na vida dos outros. Porque não tem coisa pior no ministério do que um líder ferido com o microfone na mão. Por isso, quando você se sentir ferido, machucado, é melhor que você não fale. Melhor que você saia de cena. Um coração ferido, ele suspeita de tudo e de todo mundo. Pode ver que todo homem que é ferido, ele fica suspeitando de tudo. Essa é a hora que você diz, ai, aleluia.
Você perceba, comece a perceber. Toda pessoa ferida, ela começa a suspeitar de tudo e de todos. Por isso que nós temos hoje mais condenadores do que intercessores, porque é uma geração ferida. Uma geração ferida vê só defeito nos outros, não vê qualidade. Uma geração ferida, até a sua própria ferida vai se tornando o seu próprio ídolo. Ele passa a lamber a sua própria ferida. Uma geração ferida, ela vai sendo conduzida, dirigida por essas feridas. E aí é uma geração que passa mais tempo tentando se curar do que edificar a vida dos outros. Não sei se você já percebeu isso nos nossos dias. Não, claro que eu não estou falando de você, não estou falando de outras pessoas. Eu estou falando de gente, né? E essas pessoas feridas, elas vão trabalhando só em prol da sua ferida. Tudo que fazem, que pregam, que ensinam é em prol daquilo que estão vivendo. E eu vou te falar, e quem nada faz está sempre sentado numa postura de querer resolver tudo. Quer resolver tudo porque essa é a forma de se esconder servindo os outros. Como o pastor Ulisses sempre fala isso. O melhor lugar para esconder as suas feridas é na ferida dos outros. Então você passa tempo resolvendo o problema dos outros, mas você mesmo está precisando de ajuda. A nossa classe, irmãos, e pastores e pastoras, só quem conhece o coração de um pastor é Deus, o seu travesseiro e a sua esposa. E vice-versa, né? Mas nós precisamos entender. Eu não estou falando isso para desanimar, não. Eu estou firmado numa frase de Madame Guyon, que foi uma pregadora do século passado, da França. Madame Guyon, ela falava uma coisa interessante. Ela diz: por meios que parecem que vão destruir a sua igreja, Jesus a estabelece. Então, quando você vai percebendo assim que parece que a igreja vai sendo destruída por uma causa, Jesus quer justamente tirar a igreja dessa mentalidade e estabelecer ela, para que ela possa se livrar dessas coisas. Então a sabedoria e o amor de Deus vai destruir em você e em mim tudo aquilo que nós estamos construindo sobre o orgulho. Se prepare. Amém? Amém, irmãos? Tem líder que não se permite ser tocado por causa do orgulho. Mas eu e você precisamos entender isso, que tudo que eu estou construindo sobre o orgulho, Jesus vai derrubar. Porque eu tenho que construir sobre Ele. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular. E a pedra que os construtores rejeitaram passou a ser pedra angular. Quem é que rejeitou a pedra? Os construtores. E quem são os construtores? Somos nós, os homens e as mulheres, pseudos pastores. Por quê? Porque nós somos os construtores. Quem é a pedra de fundamento? É Jesus. O que é que Jesus está dizendo? Que a pedra, que Ele é o fundamento e os construtores rejeitaram. Então nós não podemos rejeitar os fundamentos de Cristo. Os fundamentos de Cristo sobre perdão, sobre renúncia, sobre sacrifício, sobre generosidade, sobre avanço. Tem um fundamento correto para isso, irmãos, e nós não podemos rejeitar. Nós não podemos aprender com o mundo a cuidar das coisas de Deus. Não é a terra que me ensina a cuidar das coisas do céu. Quem me ensina é o Espírito Santo. Você lembra de uma frase do pai de Sansão? Como é o nome dele? Manoá. Quando o anjo falou para ele que eles iam ter um filho, eles não podiam ter filho, eles eram velhos. Ela era estéril. A mãe de Sansão era estéril. E o anjo disse: você vai ter um filho, ele vai ser o libertador. Então Manoá pergunta para o anjo, quando ele chega, o Manoá pergunta assim: Saulo, é verdade que você falou que nós vamos ter um filho? É verdade. Ele faz a pergunta, ele diz assim: e quando o menino nascer, como que a gente cuida do menino? Ou seja, eu não tenho possibilidade humana nenhuma de ter isso. Se é o céu que está me dando, é o céu que tem que me ajudar a cuidar.
Se é o céu que está me dando, se é alguém diferente que está nascendo na minha casa, é um presente de Deus, então Deus vai me ensinar a cuidar daquilo que Ele criou. Eu não posso aprender com a terra a cuidar das coisas do céu, irmãos. Mas parece que nós estamos rejeitando a pedra de fundamento. Nós, como construtores, estamos rejeitando. Estamos no curso deste mundo. E nós temos que nos livrar do curso deste mundo. A realidade presente da igreja, do mundo, do planeta, não é a realidade de Deus. Você tem uma agenda para cumprir, é a agenda de Deus. Você nasceu para cumprir, não foi para fazer. E se o que você está fazendo está fundamentado numa pedagogia mundana, Deus vai desmontar tudo isso. Deus vai desmontar tudo isso. Eu estou aqui para cumprir, não é para fazer, para cumprir o que foi dito. E Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito. Foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Desceu a Galileia para que se cumprisse o que fora dito. Muitas vezes você vai ver nos evangelhos a Bíblia dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Então Jesus não fez o que ele quis. Quando pediram para ele transformar a pedra em pão, ele disse: não é isso. Então faz um milagre para a gente saber que você é o Cristo. Só faça o que o Pai faz. Então me diz onde é que é o seu reino. O meu reino não é daqui. E nós cristãos estamos procurando uma forma adequada para se encaixar no curso deste mundo. Então se alguém pensa assim, eu tenho que pensar assim também. Se alguém faz isso, eu também tenho que fazer isso. Não, eu não tenho que procurar uma maneira adequada de me encaixar na cultura deste mundo, até porque o Evangelho não se hospeda em nenhuma cultura. O Evangelho é juiz da cultura, não hóspede. Então eu não tenho que me encaixar na cultura, no curso deste mundo. Eu tenho que viver de uma forma adequada a qual ao mundo que eu pertenço, para que o mundo que eu pertenço venha o teu reino e afete todos os impérios desta terra. Foi para isso que você foi chamado, para afetar os impérios da terra. Eu não tenho que procurar uma forma adequada para ser aceito, porque toda vez que você pisar fora da faixa para defender o Evangelho e o amor de Jesus, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Porque pessoas não suportam, elas têm que escolher um lado para amar e o outro vai para o inferno. Mas quando você é de cima, você não tem lado. Você quer salvar todo mundo. Você quer libertar todo mundo. Então, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E a igreja não, a igreja perdoa o fofoqueiro, mas ela não perdoa o adúltero. Ela perdoa o corrupto, o mentiroso, o enganador, o desleal, mas ela não perdoa o imoral. Porque nós ainda classificamos quem merece e quem não merece. Isso é anátema. Isso é anátema. Isso não é evangelho. Uma dinâmica, outra. Hoje eu tô amanhã nas dinâmicas. Eu estou meio filosófico hoje, não estou, gente? Estou didático, não estou? Uma dinâmica. Pensa em alguém que você não gosta. É facinho. Pensou já deu. Já pegou. Pensa agora Jesus sentado na tua frente dizendo assim: eu quero que você a perdoe, que você a ame e que você faça uma visita a ela. E leve um presente, ou melhor, leve uma oferta. E diga: eu te amo. E eu te peço perdão. Mas eu não fiz nada. Jesus vai dizer: eu também não fiz. Mas eu te perdoei. Você que deveria morrer por mim, e eu morri por você. Vamos falar de evangelho. Vamos falar de pastores segundo o coração de Deus, Ulisses.
Isso é evangelho. Mas nós não, nós temos uma medida mundana, terrena, animal e diabólica. Essa é a sabedoria deste mundo. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. A sabedoria do alto não é dualista. Ela tem um princípio: amar como Jesus ama, e o resto é anátema. Então seja bem-vindo. Tozer fala uma coisa interessante. Ele diz que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou métodos de nossa era imediatista. Deus tem tempo para amar. Deus tem tempo para amar. Então, quer um conselho de pastor, de amigo? Atraia primeiro o Espírito Santo antes de atrair pessoas para o seu ministério. Porque o Espírito Santo vai te ensinar a cuidar de pessoas, a amá-las. Claro que você vai amar e vai se decepcionar muito. E você não vai poder ajudar quem não quer. E você vai fazer muitas coisas boas para essa pessoa. E o dia que você fizer uma ruim, pronto, já é o bastante. Mas eu já amei, só me decepcionei. E vai se decepcionar muito mais. É, pastor? É. E você vai confiar e vai se decepcionar. E você vai amar e vai se decepcionar. E a Bíblia diz, Mateus 24:12, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E o Senhor vai dizer: mas o seu não. Eu vou te ensinar a viver no meio desse desafeto, desse desamor. Não sei se existe essa palavra, mas eu vou te ensinar a viver no meio dessa cultura que não ama, que não tem fé, que não tem perseverança. Eu vou te ensinar a viver nesse meio, amando mesmo não sendo amado, perseguindo a presença de Deus. Vamos falar de evangelho? Ah, mas eu acho, o que você acha não importa. Importa é o que a Bíblia está dizendo. E se eu sou crente, ah, mas o João, eu acho, não importa, todo mundo acha alguma coisa. Todo mundo está defendendo os seus próprios direitos, as suas próprias vontades. Até quem não tem nada para dizer, quer dizer alguma coisa. Nós precisamos atrair o Espírito Santo antes de atrair pessoas. Porque quem conhece o cumprimento das Escrituras vive em paz. Sabe quem está em guerra? Pastores. Olha os pastores aqui da França. Glória a Deus, sejam bem-vindos, pastores. Amém? Lá da França, terra boa. Eu acho que eu tenho um chamado para ir pregar lá na França, irmão. Glória a Deus. Amém? Sejam bem-vindos. Carlão, de Londres, está aí também. Deus abençoe, Carlão. Glória a Deus, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que o Vânia está cuidando de vocês, não está? Pastor Vânia, pastora Fábio. Eles já fizeram churrasco? Tá doido. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, querido. Glória a Deus. Meu amigo, pastor Anderson, está aqui também, lá de São Paulo, com a sua filha, que eu conheci, menina. Peguei no colo. Glória a Deus, casada. Bicho bonito, né? Glória a Deus, aleluia. Cheio de vida. Eu vejo os meninos aí que a gente carregou no colo, irmão. Pastor, você não faz o meu casamento? Eu digo, tu já vai casar. Quantos anos tu tem? Aí Iraci diz, amor, nós estamos velhos. Eu digo, tu tá velho, eu estou legal. Eu estou bem. Aleluia. Irmãos, deixa eu voltar aqui. Quem conhece o cumprimento das Escrituras vai viver em paz. Amém? Vai viver em paz. Se você está em perturbação constante, talvez você não está vivendo o cumprimento das Escrituras. Talvez você está criando a sua própria teologia, o seu próprio estudo acerca de Deus, achando que Deus acha coisas que Deus não acha, achando que Deus quer coisas que Deus não quer.
achando que Deus faz coisas que Deus não quer fazer. Amém? E às vezes, irmãos, lembra quando Jesus chegou em João capítulo 20, versículos 19 a 23, que Jesus chegou, os discípulos estavam presos dentro de casa com medo dos judeus, Jesus tinha ressuscitado, e os discípulos estavam presos em casa com medo dos judeus. Jesus já chegou oferecendo paz, ele disse: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. E ele não falou mais nada, ele só soprou sobre eles o Espírito. Porque tem momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Tem momentos que não adianta pregar, não adianta falar, é só... Tem hora que não dá para argumentar com Cristo, ele fica quieto. Você está ali com medo, cheio de problema para resolver, não sabe nem por onde começa. Ele diz: vem cá. Você pensa, agora ele vai me dar uma palavra. Ele faz: receba o Espírito Santo. Talvez por isso que Jesus soprou sobre os discípulos. Soprar sobre eles significa, vocês não vão entender agora, mas vai ajudar vocês a ter paz. Amém, irmãos? Eu sei que a fé é fundamentada pela palavra, eu sei disso. A fé funciona no fundamento da palavra. Pescar sem uma palavra é pescar para frustrar. Andar sobre as águas sem uma palavra é andar para afundar. Mas às vezes, irmãos, e muitas dessas vezes, o silêncio, o sopro, o Espírito vem e nós não temos palavra para explicar. Não adianta você fazer outra coisa. Vou ver um filme para dar uma relaxada. Não relaxa. Vou ver a novela Selva de Pedra. Não passa mais, né? Não passa, já é antiga. Pecado Capital. Vou ver Vila Sésamo. Lembra do Vila Sésamo? Claro que tu lembra, Saulo. Tu é da era do Garibaldi lá, né? O Mapper Show, né? Tinha o Caco, o baterista, que era o Sapo, lembra? Nós temos um baterista aqui que é quase... Porque às vezes não tem palavra. Jesus só chega e não adianta você ficar falando com todo mundo, não adianta você ficar ouvindo todo mundo. Tem hora que eu digo: não quero ouvir. Por quê? Porque eu não quero, meu espírito está sendo renovado. Ficar em silêncio. Quando Deus te chama para ficar com Ele, é para ficar com Ele, não é com celular, não é com filme. É para ficar com Ele. Solta tudo. E fica lá fazendo o quê? Nada. Mas eu não aguento. Aguenta. Você vai relaxar. Jesus vai soprar sobre você. Vai te dirigir, vai dizer para você as suas próximas palavras, as suas próximas reações. Amém, irmão? Aleluia. Eu quero pregar uma palavra, mas o Senhor disse: fala mais um pouco, depois a gente entra na mensagem. Me deram 2h30, eu vou ficar aqui, irmão. Então, o lugar que Jesus deveria ensinar sobre adoração, qual é? Era o templo. E onde é que ele ensina sobre adoração? Em Samaria, num lugar contaminado, por uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Mulher casou 6 vezes, irmão. Você conhece alguém que já casou 6 vezes, que você diz: Jesus não falaria com essa pessoa? Esse é o nosso problema. Eu não estou te dando aqui, eu não estou te dando aqui um aval para você casar mais 5. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós menosprezamos coisas e pessoas porque não cabem dentro do nosso currículo. E Jesus, que era para falar de adoração no templo, ele vai falar em Samaria, no lugar contaminado, Saulo. E ainda vai lá e chega, não diz para a mulher: olha, você precisa se converter, largar esse homem, que esse homem não é de Deus, você tem que se converter, mulher. Não,
Jesus chega pedindo ajuda. Você pode me dar água? Que coisa linda, irmão. Eu não aguento isso não, cara. É muito amor. Ele está dizendo assim: ninguém gosta de você nessa cidade, mulher, mas para mim você serve. Dá um copo d'água para mim. Você pode me arrumar uma água? Ela se assusta. Ela diz: você está falando comigo? Ele diz: não, só água. Queria água. Ela diz: não, a gente não congrega na mesma igreja. Eu sou tradicional, você é pentecostal. Não. Nós não congregamos juntos, você é de outro ministério. Ele disse: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo. O problema é que você só pode salvar aquilo que você ama. E se você não ama o suficiente, você não tem uma palavra para salvar ninguém, meu amigo. Se você só consegue salvar quem você ama, por isso você precisa amar seus inimigos. Dura coisa me pediste. Você precisa amar seus inimigos, porque se ele tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, você dá de beber. Porque fazendo isso, juntarás brasa viva sobre a tua cabeça, virá revelações sobrenaturais sobre ele e sobre você. Oh, alguém está me entendendo aqui? O lugar que ele deveria ensinar sobre adoração deveria ser o templo. Ele vai em Samaria, num lugar contaminado. E no templo ele faz o quê? Ele expulsa. Samaria ele atrai, e no templo ele expulsa. Não está meio fora do padrão humanista do que nós entendemos por igreja? Será que não está meio fora do nosso padrão? Não, nós estamos protegidos aqui, o mundo que está perdido. E Jesus diz: eu estou salvando no mundo porque vocês estão perdidos aqui dentro. Eu estou tendo que ir em Samaria porque vocês não vão. Eu estou tendo que engadar porque vocês não vão. Eu estou tendo que ir fazer algumas coisas porque vocês não fazem. Eu tenho que ir na casa do Zaqueu porque vocês não vão. Porque ele é cobrador de impostos. Zaqueu desce. Zaqueu sobe para ver. Jesus diz: desce. E foi a única coisa que Jesus falou para Zaqueu. Jesus não pregou para Zaqueu, não chamou ele de ladrão, não chamou ele de mentiroso, não chamou ele de político corrupto. Jesus não falou nada. Jesus só disse: desce. Eu vou tratar de você na sua estatura e na sua estrutura. Não adianta você querer ficar grande para me ver, você tem que diminuir. Você tem que descer. A presença de Deus desmascarou a corrupção de Zaqueu. E a única coisa que Jesus falou foi: desce. Sabe qual é o nosso problema? É que nós valorizamos o conteúdo, ou melhor, o rótulo, não o conteúdo. Irmão, o evangelho não tem ecografia, não tem ecografia, tomografia. Isso não dá para mostrar o coração das pessoas. Mas nós só vimos o rótulo, nós não vimos o conteúdo. Então eu vou te dar uma receita, pastores, antes de entrar. Eu não li a Bíblia ainda. Antes da gente entrar na mensagem, aprenda a ver as pessoas por dentro. Muitos viram Jesus, mas não conseguiram ver o Cristo nele. Viram Jesus, mas ele não é o filho do Zé, ele é o filho da Maria, porque eles conheceram segundo a carne. E a Bíblia diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Quando se olhar para alguém, não veja a carne, veja o Espírito de Deus. Veja o que Deus soprou na vida dela. Não, mas ela ainda não aceitou Jesus, ela não recebeu o Espírito Santo. Ok, então vamos fazer certinho. Veja o que Deus soprou na vida dela. Investe tempo naqueles que conseguem ver o Cristo em você. Mas investe tempo também naqueles que não conseguem ver o Cristo na sua vida.
Por isso aí você precisamos ser melhores, irmãos. Mas eu não consigo ver, pastor. Aqui não pode ter Deus, um homem. Não, aquilo não foi Deus que criou. Foi o diabo que criou, não foi Deus. Sabe por que a gente não consegue ver? Porque a gente não é puro. Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você não tem que ver a pessoa por aquilo que ela é, você tem que ver a pessoa por aquilo que você é. E se você é puro, você vai ver pureza das pessoas. E se você é santo, vai conseguir ver a santidade. Não vou. Vai. Era isso que Jesus via nas pessoas. As pessoas diziam, não pode. Jesus vai na casa de Zaqueu. Jesus está conversando com Mateus, com Levi. Ele é cobrador de impostos. Jesus vai salvar Madalena? Não, Madalena não. Esse é o nosso problema, irmãos. É porque, sabe qual é o problema? Sabe onde é que tudo isso, creio que começou na nossa vida? Quando Adão comeu a árvore do bem e do mal e parou de comer da árvore da vida. Quem fica comendo da árvore do bem e do mal, para de comer da árvore da vida. Enquanto Adão comia da árvore da vida, Deus disse para ele, não coma da árvore do bem e do mal. O bem não te liberta. O que te liberta é a verdade. Amém? Deus te liberta com a verdade, para que você pratique o bem. Mas quando Adão comeu da árvore do bem e do mal, abriram os seus olhos. Agora ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. E agora, porque a humanidade passou a ser conhecedora do bem e do mal, ela parou de comer da árvore da vida. E agora, porque a humanidade passou a conhecer o bem e o mal, ela que decide o que é bom e o que é ruim. E por isso que Deus disse, ela não pode comer mais da árvore da vida. Mas um dia, se ela vencer o mal com o bem, eu vou levar ela para o paraíso. E ela vai, de novo, comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então Deus não procura que você adore bem. Ele quer que você adore bem? Não, Ele quer que você adore em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, não é adoradores que adoram bem. Quem adora bem, adora segundo a sua performance, mas quem adora em verdade, adora segundo a sua essência. A árvore do bem e do mal, eles não deveriam comer. Não é quando você descobre o bem, e sim a verdade é que você é transformado. E muitas pessoas, porque fazem coisas boas, acham que são verdadeiros. Não é porque você faz coisas boas, porque você é verdadeiro. A verdade de Cristo é você amar o bem e amar o cara que faz mal. Como é que é? É das trevas que nasce a luz. É das trevas. Quando você descobre a verdade, você vai se tornando parecido com o seu Senhor. Cutuca alguém que está do seu lado, diga, não troque a verdade pelo bem. Por quê? Porque muitos, para viverem bem, negociam a verdade. Muitos, para não ter problema e viver bem, negociam a verdade. E chega de gente falsa, irmão, que só quer viver bem, mas não é verdadeiro. Muitas vezes Deus precisa te libertar do bem. Como é que é? Deus vai ter que te libertar do bem, te proteger do bem, porque o bem pode estar te tirando da verdade. Ninguém quer o mal, claro, todo mundo quer o bem, mas você precisa ser verdadeiro e não só bom. Sim. Pedro, quando foi usado pelo diabo, ele estava querendo o bem de Jesus. Pedro, quando foi usado pelo diabo, disse, eu morro no teu lugar. Ele queria o mal de Jesus? Ele queria o bem. Então, cuidado. Nem sempre as pessoas querem o seu bem. Pode querer o seu bem, mas não são verdadeiras. Então, não busque o bem das pessoas, mas a verdade de Deus para a vida delas, para que elas sejam salvas pela verdade e comecem a praticar o bem e vençam o mal. Porque quando elas experimentarem a verdade de Deus, então certamente elas experimentarão o bem que desejam.
Quantas vezes você já pregou para alguém que diz: não, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, mas não vive a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Marta estava servindo Jesus, fazendo uma jantinha daquela. Ela estava fazendo mal ou bem? Bem. Mas Jesus disse: mas a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Depois a gente come, Marta. Só faltou Jesus e estava dizendo o seguinte: baixa o fogo, depois a gente come, vem para cá. Vamos ficar aqui com a verdade, porque a verdade te leva para o bem, mas nem sempre o bem te leva na verdade. Quem praticava o mal? Era Saulo de Tarso ou era Ananias? Quem praticava o mal era Saulo de Tarso. E Deus usou Ananias para abrir os olhos daquele que praticava o mal. Ele disse: Ananias, vai lá e ora por Saulo. Ananias disse: não, senhor, ele mata crente. Não, Ananias, vai lá, salva ele, abre os olhos dele, ensine para ele sobre a verdade. Mas ele é mau, mas você é bom. Então, talvez em vez de tirar as pessoas da mesa da ceia, a gente deveria trazê-las. Mas eu não sou digno. Não, mas eu sou mau, mas eu sou bom. Quero te ajudar. Vamos lá. Muitos pregadores só querem o bem das pessoas, mas não levam essas pessoas na verdade. Vamos ler a Bíblia? Abra comigo Mateus capítulo 4. Aleluia. Você está recebendo, irmãos? Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir do quê? A seguir, depois de ter ouvido no Jordão: este é meu filho amado. Então primeiro ele ouviu: esse é meu filho amado. E depois o que aconteceu? A seguir disso, ele tinha acabado de ouvir: tu é meu filho amado. A seguir disso, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha que tremendo. Jesus tinha acabado de ouvir: tu és o meu filho amado. Aí o Espírito Santo leva ele para o deserto. Quem que leva? O Espírito Santo diz assim: ó, eu estou te levando para fazer a prova daquilo que você ouviu. Você ouviu o que o pai disse? Você ouviu? O que é que ele disse? Você é meu filho amado. Agora eu vou te levar para fazer a prova daquilo que você já ouviu. E qual foi a pergunta do diabo? Se tu és o Filho de Deus. O diabo, na realidade, ele quer tirar da sua mente e do seu coração aquilo que Deus já te disse. Você tem que saber quem você é. Deus já te disse: você é meu filho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem a Bíblia, você tem o GPS. E agora o diabo diz assim: ó, se tu és o Filho de Deus. Ele não colocou em jogo mais nada. O que ele colocou em jogo aqui é:
Eu quero ver se você acredita mesmo naquilo que você ouviu que Deus disse. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e uma das funções dele, do Espírito Santo, é tornar você igual. Quando o Senhor te leva para o deserto, é para te tornar igual a Jesus. E no deserto, irmãos, é justamente para colocar em jogo o que Deus já te disse. Muitas pessoas têm saído daquilo que Deus disse e têm vivido neste mundo, na realidade deste mundo. Por quê? Porque ele está perdendo a fé naquilo que Deus disse para ele. Por quê? Porque o que Deus disse para ele não está de acordo com o que ele está vivendo. E porque o que ele está vivendo não está de acordo com aquilo que ele disse, ele começa a criar palavras para justificar sua forma de vida. Não, quem tem que mudar é o nosso comportamento, não aquilo que Deus disse. Porque aquilo que Deus disse não muda, só amplia, só reverbera. O que Deus falou para você só vai reverberar, só vai crescer dentro de você. Eu sou Deus e não mudo, diz o Senhor. Quem tem que mudar sou eu. Deus não precisa mudar. Quando você começa a chamar a atenção do diabo, irmãos, o nível de tentação vai aumentar, ok? Você crê assim? Amém? E você vai ser provado justamente naquilo que você está crescendo. Você vai ser provado justamente naquilo que você está crescendo. Se você está crescendo no ministério, você vai ser provado nessa área. Se você está crescendo em finanças, você vai ser provado ali. Você vai ser sempre provado naquilo que você está sendo levantado por Deus. Por onde eu vou, as pessoas dizem: Luiz, você é uma voz. Deus te levantou como uma voz. E por causa da minha voz eu fui provado. Você está me entendendo? Você está entendendo? Então você tem que ver além daquela aprovação. Você tem que ver o que Deus está querendo te mostrar e o que Ele está querendo fazer com isso. Porque é justamente isso que o Senhor está fazendo. As pessoas batem nas suas costas e dizem: você é uma voz para o Brasil, você é uma voz para a igreja, você tem sido levantado por Deus para a igreja. Em 2022, eu preguei aqui 7 dias sobre o amor de Jesus. De 2022 para cá, eu nunca fui tão provado em amor como eu estou sendo agora. Eu estava numa conferência na Lagoinha, o pastor Danduque botou a mão na minha cabeça e profetizou: Luiz, Deus vai te dar um amor que você nunca experimentou. E você não sabe como que é. E eu disse: mas eu já amo, está tudo certo. Só que você começa a entrar em outros níveis. E aí você é provado justamente naquilo que você ouve de Deus. Deus acabou de dizer: tu és meu filho amado. Agora o Espírito diz: vamos ver se ele acredita nisso mesmo. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ou seja, comece a mudar as coisas para que você se sinta filho de Deus. E você não tem que se sentir filho de Deus, você tem que saber que você é filho de Deus. Então, irmãos, o mundo foi criado pela palavra. Nós somos conduzidos pela palavra. Tudo é sustentado pela palavra. E Deus vai provar você na área que Ele está te usando. As sentenças que você libera, você vai ser provado nelas. Então Jesus, o próprio Jesus não escapou. Tu és meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então agora você começa a ser perseguido, porque quando você começa a chamar a atenção das trevas, certamente você vai ser perseguido. Você não tem que ficar celebrando a perseguição, né? Porque virou ditado, né? Você é perseguido é porque a árvore está dando fruto. Você tem que entender além disso. Você tem que entender que a perseguição, amém? A perseguição é para não contaminar a sua unção. A perseguição justamente é para você ir se tornando puro naquilo que estão dizendo, naquilo que estão falando. Você precisa entender isso. E aí você tem 2 atitudes: ou você se joga no colo de Cristo e diz: Senhor, eu acredito no que o Senhor me disse, eu sou o que o Senhor falou, eu vou viver exatamente o que o Senhor falou há anos atrás para mim. Quando eu estava lá morando na casa de um cunhado, atrás de uma garagem, o Senhor falou uma coisa, e eu acreditei naquilo, e eu continuo acreditando naquele lugar, Senhor, e aquele lugar é meu, o Senhor me entregou. Ele disse: então fique quieto. Então, irmãos,
Jesus, ele foi levado sozinho para o deserto. Você está sempre rodeado de gente. Você é um pastor, tem sempre muita gente na sua vida. Todo lugar que eu vou está cheio de gente. Tem gente querendo entrar e não consegue. Toda conferência tem gente querendo 10 minutos. Todo mundo quer 10 minutos na mesa. A gente não consegue. Então, não é gente. Tem coisas que você tem que viver sozinho. Uma coisa é você ficar sozinho numa cidade como Nova York. Outra coisa é você ficar sozinho no deserto. Porque sozinho em Nova York você se distrai. O objetivo de Deus te deixar sozinho não é outro. E quando Deus te deixa sozinho, você que vai se distrair com outra coisa, vai fazer alguma coisa para me distrair. Esse é o problema. Não há pedagogia na distração. Não há cura na distração. Não há. Você só vai preenchendo a sua alma. E Deus quer trabalhar no seu espírito. E aí Jesus ficou sozinho. 40 dias jejuando e orando, andando no deserto sozinho. E aí aparece quem? Quando você fica sozinho, aparece quem? O diabo. E diz, ó, eu estou aqui. O que você está precisando? É pão? É dinheiro para pagar o aluguel da igreja? O que você está precisando? Você está precisando do quê? Eu estou aqui para te ajudar, né? Porque não foi eu que te deixei sozinho aqui. Quem te deixou sozinho aqui, do que adianta dizer que você é filho e depois te deixa sozinho? Você acha que o diabo quer você? O diabo não quer você, ele quer a adoração que você dá para Deus. A frustração do diabo é não ser adorado. A frustração do diabo é não poder ser adorado. O diabo, ele só oferece o que ele não tem. Ele veio oferecer para Jesus, ele tinha pão, hein? Se ele quisesse agradar a Jesus, ele vinha com a bandeja de pão. Só trouxe para você, querido. Não. E tem uma coisa, o diabo só oferece o que não tem. E outra coisa, e ele não tem poder de criar. O diabo só dá ideia. Então quem é que cria? É você. Sou eu. A imagem e semelhança. Então, o diabo vem e oferece o que não tem. Sempre que o diabo oferecer, saiba de uma coisa, ele não tem para dar. Ele não tem. Ele só oferece o que não tem. E ele não tem poder de criar. E aí o diabo aqui faz a primeira confissão que Jesus tem poder. Ele diz, eu acredito até que, não vou exagerar, porque depois eles arrebentam a gente. Mas eu acredito que o diabo aqui se prostra pela primeira vez. Porque se ele tivesse inteligência, ele tinha trazido uma bandeja de pão. Mas ele tem pão? Não tem pão. Aí ele vem e diz, tu não está com fome? Por que tu não transforma a pedra em pão? O que ele está dizendo? Eu sei que tu tens poder. Sabe o que o diabo quer? Ele quer que você use o poder que Deus te deu para você. O diabo quer que você use o poder que ele te deu, que Deus te deu para encher as suas cadeiras. O diabo quer que você use, manipule o poder que Deus te deu, a unção que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu para ele. Ou melhor, para você. O diabo estava dizendo o seguinte, eu sei que você tem poder, por que você não transforma a pedra em pão? Ali ele reconheceu que Jesus tinha poder. O diabo não vai criar nada para você, ele vai dar as ideias para você criar. Ele não quer ele quer que você use o poder que Deus te deu, porque ele não tem poder. Ele não tem o poder que Deus te deu. O Senhor está dizendo para mim que eu tenho mais poder do que o diabo? Sim, estou dizendo. Como assim? Porque Jesus disse, eu te darei poder para pisar em serpente e escorpião. E se tu beberes coisas mortíferas, não te causará dano. Em meu nome expulsarás demônios, curarás os enfermos.
Eu estou dizendo que você tem mais poder do que o diabo. Então eu vou. O problema é esse. O problema é que o diabo sabe disso. E ele não tem mais o poder que Deus deu para você. Então agora qual é a manipulação do diabo? É querer dizer para você: João, usa o poder que Deus te deu para você. E aí os homens de Deus vão se perdendo, porque eles vão usando o poder que Deus deu para o corpo, para servir o mundo, amém? Para si mesmo. Então, não use o poder que Deus te deu para fazer o que o diabo está pedindo para você fazer. O diabo quer que você use o poder que Deus te deu contra você mesmo. Como é que é? Contra? É contra. Porque o poder de Deus, Fábio, só tem poder na sua vida quando é para o outro, quando é para você mesmo. Isso é perigoso. O que é que acabou com Sansão? Foi o poder que Deus deu para ele, a força. O que acabou com Davi? Foi a autoridade que Deus deu para ele. Pega lá e traz aqui para mim. O que acabou com Salomão? Foi a sabedoria que Deus deu para ele. Quando você usa o poder que Deus te deu para você mesmo, você coloca em risco a sua família, o seu ministério. Amém, irmãos? Então, quanto mais você usa o poder para o outro, mais o poder vai fluir. Lembra do que eu falei no começo? Solta. É o fluxo, é vida. Passa por você para tocar alguém. Eu dou para você dar a alguém. Eu venho para você ser para alguém. Amém, irmão? Você está me entendendo? Quer ser um pastor promissor, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? Deixa a vida de Deus passar por você e tocar a vida de alguém. Você é uma carta viva. Carta não prega, ela é lida. Você é uma carta viva, você foi escrito para alguém ler. E você é uma carta, você não pode manipular a carta. A carta tem um remetente e tem um destino. Você não pode violar a correspondência. Você é a correspondência de Deus para a terra. Você não pode violar essa correspondência. Você não pode abrir a carta e escrever o que você quer. Ele escreveu, mas tem um destino. E o destino não é você. Você é o homem e a mulher que Deus quer dar destino para os outros. Aleluia! Não viole a correspondência. O que acabou com Sansão foi a força que Deus deu para ele. Me levantarei como das outras vezes, mas não sabia ele que o Senhor não estava mais. O que acabou com Davi, o que fez Davi pecar, foi a autoridade que Deus deu para ele. Ele achou que ele podia fazer tudo e dormir com a mulher de todo mundo. Ele pode... Não. O que tem matado muitos homens de Deus é a fama. A perseguição não mata os profetas, o que mata é a popularidade. A popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. A perseguição afina o corte, purifica a unção. É um vinho novo. O que acaba com o pastor é o poder que Deus deu a ele. Se ele começar a transformar pedra em pão, se ele começar a transformar pedra em pão, quando as pessoas começam a dizer assim para você, querido: meu Deus, foi a tua palavra que mudou minha vida, foi a tua oração que mudou minha vida. Você vira um pavão misterioso, um pássaro formoso. Leônidas, Leônidas. Pavão misterioso.
Passa no fogo. Pronto, você já. Quando alguém começa a dizer que foi a tua palavra, aí você não prepara mais a palavra, porque agora, minha palavra, para que estudar? Para que ler? Para que comprar bons livros? Para que passar tempo mergulhado nas Escrituras? Não é? Porque se a minha palavra já está curando, é a minha palavra. Close em mim. Close em mim, que esse close dá ibope. Você está me entendendo o perigo? Por isso, todo ministério promissor, você vai ter que ser levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Para que tudo aquilo que Deus disse para você, crie vida dentro de você. Deus não vai dizer nada novo, Ele já disse. Deus não quer te abençoar, porque Ele não é redundante, Ele não vai fazer uma coisa que Ele já fez, Ele já te abençoou, já está aí dentro. Ele falou que você vai ser, o problema é que você está correndo atrás de confirmação. Ora por mim, cara, porque eu recebi uma palavra, Deus tem que confirmar. Que fé é essa? Que loucura é essa? Que gente incrédula é essa? Que tem que correr atrás de alguém para confirmar. Mas, meu irmão, Deus me disse, está dito. E quem me diz alguma coisa que Deus não me disse, eu digo, segura a onda aí. Isso Deus não me disse. Profetas não são para dar, para gerar o caminho. O caminho já está pronto, irmão. Jesus é o caminho. Profetas não são para mostrar defeitos, são para mostrar o destino. Mas se o destino não está de acordo com o que Deus disse, espera aí. Eu preciso ouvir a Deus. Mas como que eu vou ouvir a Deus no meio dessa distração? Onde todo mundo fala. Eu preciso ver o que os meus seguidores estão dizendo. Eu preciso ver o que os comentários dos meus seguidores estão dizendo. Eu preciso ver o que as pessoas que vão no culto estão dizendo. Eu preciso ver o que minha família está dizendo. Eu preciso ver o que todo mundo está dizendo acerca do que eu sou e do que eu faço. E Deus disse, pare. Irmãos, se eu começar a transformar pedra em pão, eu estou perdido. Aí de novo, o diabo pega Jesus e leva onde? No pináculo do templo. Ele leva você na parte mais alta do templo. E diz assim, ó, corra riscos. Pula daí. Pule daqui, eu te seguro, eu estou aqui. Você não está sozinho. Pode pular, eu estou aqui, corra riscos. Pule daqui, eu te seguro. Não, eu não disse isso, eu te seguro. Ele disse, pula daqui, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele disse, Ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Ou seja, você fala com Deus, Deus fala com os anjos, e os anjos vêm e te ajudam. Deixa eu te falar uma coisa, homem de Deus. Os anjos não trabalham para você. Eles obedecem a Deus. Então não faça coisa, não, porque os anjos do Senhor vão me guardar. Não, não vão. Se Deus não mandar, eles não vão. É por conta e risco. Os anjos do Senhor vão te guardar se Deus mandar eles te guardarem. Se não, não. Primeiro, o diabo não tem poder para te segurar. Então, pela segunda vez, ele reconhece que Jesus tem o poder de Deus. Irmão, se você perceber, você vai perceber que o diabo ofereceu o que ele não tinha, e a todo tempo ele está reconhecendo que Jesus tem o poder de Deus. Porque até o diabo sabe quem você é. Ele não quer que você acredite nisso, mas ele sabe quem você é. O tempo inteiro o diabo sabia quem Jesus era. E o tempo inteiro ele declarou de novo aqui que Jesus tinha poder. Porque te joga daqui que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos. Ou seja, a hora que Deus vai te dar ordem, tu tem poder para fazer isso. Não, eu me arrisco quando Deus quer. Eu não tento a Deus. Você é um homem de Deus, você não pode tentar a Deus, você obedece a Deus. Mas o que é que acontece nesse lugar? Nós vamos nos assegurando na unção, nós vamos nos assegurando no poder.
Meu irmão, eu vou num ginásio. Nós somos lá no Moringão, lá em Londrina. Eu vou num ginásio, tem 4.000 pessoas. Eu digo, levanta a mão, todo mundo levanta. Eu digo, pula para o lado, todo mundo pula. Se joga no chão, eles se jogam. Por quê? Porque as pessoas confiam no que você está dizendo. Você está diante do povo. Você pode dizer para elas, eu vejo 30 pessoas, Deus está me dizendo que tem 30 pessoas aqui que vão me dar 50 mil reais. Cara, a pessoa fica, ai, é eu. Você acha que Deus vai falar essas baboseiras, irmão? Por que você não fala assim, irmãos, a gente precisa de 50 mil reais? Será que não tem aqui 50 pessoas que podem dar R$1.000? Mas não bota Deus no meio. Por que a gente espiritualiza a manipulação, irmãos? Porque nós estamos transformando pedras em pães. Porque nós estamos ouvindo quem? Deus ou o diabo? Infelizmente, tem pastores na nossa geração que estão ouvindo o diabo, estão atuando segundo a vontade de Satanás, estão servindo a Deus. Fábio falou na escola aqui uma coisa muito interessante. A gente sempre, quando lê a história de Balaão e a mula, não é? É ou não é? A gente sempre fica do lado da mula. É ou não é? Diz Balaão, até a mula falou com ele. Mas deixa eu te contar uma coisa. O Balaão, o profeta errado, o profeta desconectado, o profeta ambicioso, você pode recuperar. Mas a mula não. Porque a mula profetizou, ela teve visão, mas no outro dia ela era mula ainda. Você conhece alguém assim que tem visão, que profetiza, mas que quando abre os olhos continua sendo mula? Mas nós cristãos ficamos sempre do lado da mula. A gente torce pela mula, Jackson. A mula que está certa. Não, irmão. É porque a gente não tem mais esperança no Balaão. E por isso está cheio de mula, profetizando e tendo visão, mas é mula. Eu prefiro investir nos Balaão, que é ambicioso, que está doido para ganhar um dinheirinho, uma profecia. Eu prefiro investir no Balaão. Sai daí, velho, tu está errado. Deus está usando até a mula para abrir teus olhos, Balaão. Mas o meu lado é Balaão. Eu torço pelo Balaão. Eu quero que Balaão se recupere, irmãos. Mas não, a gente está torcendo pela mula. Irmão, os infernautas, eles torcem pela mula. Só que a mula profetiza, tem visão, mas é mula. Foi usada por Deus, mas ela não deixou de ser mula. E eu te pergunto, alguém que é usado por Deus pode ser usado a vida inteira e nunca deixar de ser mula? Então, por favor, o seu trabalho é recuperar Balaão. O seu trabalho é recuperar Balaão. Ou você torce para o galo ou torce para Pedro. Quem você quer recuperar? O galo? Porque o galo é que é profeta. Jesus não foi atrás do galo. Não foi para o galo que Jesus perguntou, tu me amas? Ô galo, cocorococó, tu me amas? Não, ele foi atrás de Pedro. Então, se às vezes Jesus está usando alguém para acordar o profeta, a gente vai atrás de quem Jesus está usando para acordar o profeta, e não do profeta em si. Acorda, Brasil. Você vai continuar seguindo a mula? A mula está
ali só para abrir os olhos do profeta, para mais nada ela serve, irmão. A mula não vai ser salva. Mas o profeta ainda dá tempo. Mas hoje, como tem um bando torcendo pela mula, quando alguém se levanta para torcer pelo profeta, está endemoniado. Aonde nós chegamos, irmãos? Que evangelho é esse? Irmão, quem tem mais de 40 anos aqui? Quem tem menos de 60? Quem tem entre 40 e 60? Fica com a mão levantada assim, deixa eu só te ver. Te vi, pronto, pode baixar. Por que você falou isso, pastor? Porque são os anos que você vai viver as áreas mais perigosas do seu ministério. É dos 40 aos 60. Eu só falta 3 para 60. Meu Deus, está acabando, Jesus. Por quê? Porque a área que a gente pensa que está tudo maduro. Já estou bem. Já amadureci. Esses meninos, coitado, né? Os irmãos mais velhos, coitado, já passou do tempo. Os meninos estão chegando agora, os meninos, né? E a gente se sente madurão. Entre 40 e 60. Você vai ver em toda a Bíblia. Irmãos, nós precisamos, principalmente você que levantou a mão, nós precisamos voltar ao temor de Deus. Porque na hora que você deveria estar desfrutando, é a hora da maturidade. O problema é que nós deveríamos estar nos esforçando pela palavra que Deus nos deu, e nós estamos forçando porta que Deus não abriu. E aquilo que era para a gente estar desfrutando, está sendo um peso na nossa vida. Na hora que você deveria estar desfrutando, o diabo vem para você pensar que é invencível. Na hora que você deveria estar desfrutando, o diabo vem para você pensar que é invencível, que pode tentar a Deus, que pode usar o poder de Deus para si mesmo e não desfruta. Aí o diabo mostrou o mundo para Jesus e disse: tudo é meu. O diabo, para te dar alguma coisa, ele tem que ter tomado de alguém, irmão. O diabo, para te dar alguma coisa, ele tem que ter tomado de alguém. Ele não tem nada, nem o inferno é dele. Jesus teve que fazer o inferno para ele, alugou para ele lá. Então, irmãos, porque ele não tem nada, e ele ainda mentiu, é tudo meu. Não é, irmãos. Um dia tudo aquilo que o diabo pensa que é dele, e aquilo que o diabo pensa que é dele, Deus disse o quê? João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. O diabo pensa que é dele, Deus disse: eu amo tudo isso. O diabo não tem nada, irmãos. Então você que tem entre 40 e 60, irmão, fica esperto. Era para você estar desfrutando da vida, aproveitando um pouco mais, curtindo seus filhos, talvez seus netos, aproveitando um pouco mais. Sair desse frenesi, dessa loucura de crescimento, e não multiplica. Às vezes, para multiplicar, você tem que parar de crescer. Para multiplicar, você tem que parar de crescer. A gente só quer crescer, e às vezes para multiplicar você tem que parar. Nem tudo que está crescendo está multiplicando. Câncer também cresce. Mas a minha Bíblia diz o processo é crescer e multiplicar. Então o processo de crescimento vai até um lugar. Depois vem a multiplicação daquilo que você fez crescer. Porque você tem que, de novo, tem que passar por você. Porque se você só cresce, você vai morrer próspero, abastado de coisas, cheio de vida, mas vai morrer e nada vai continuar depois de você. O fluxo da vida tem que passar por você. Irmão, se tem dinheiro parado na sua vida, faz circular. Se tem amor parado na sua vida, faz circular. Se tem vida parada na sua vida, faz circular. Nem que você saia, hoje eu estou carregado, eu estou cheio de amor. Nem que você saia de bicicleta de casa para ganhar alguém para Jesus, para pôr a mão em alguém.
Mas não deixa a vida parar em você. Você é uma represa? Não, você é um rio. Nada pode parar em você. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Deixa o fluxo da vida de Deus passar por você. Amém? Amém, irmãos? Bota aqui para mim, querido, Oséias capítulo 2, versículo 14. Oséias capítulo 2, versículo 14. Bota aqui para mim. Eu vou ler até o versículo 16. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais de meu Baal. Baal aqui é Senhor, a palavra Baal significa Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você é meu, você vai me chamar de meu marido, não mais de meu Senhor. Eu vou ter intimidade com você. Irmãos, o profeta que não encarna a mensagem, ele não consegue viver o evangelho na sua íntegra. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, Isaías, ele andou anos com as nádegas de fora para mostrar para Israel que a nação estava nua. Se você olhar para Ezequiel, você vai perceber que Deus matou a esposa de Ezequiel para mostrar para a nação que a nação estava morta. Se você olhar para Jeremias, Deus não permitiu Jeremias se casar para mostrar para a nação de Israel que Deus não casaria com uma nação doente daquela. Se você olhar para Oséias, o livro de Oséias, Oséias casou com uma mulher prostituta. Deus disse: se case com ela. Mas Senhor, se case com ela. Ele se casou, gerou filhos nela. Depois Deus disse: agora solte ela para a prostituição. Senhor, solte. Ela foi. Depois o Senhor disse: pegue ela de volta. Solte de novo. Mas Senhor, o que o Senhor quer mostrar? Eu quero mostrar para Israel que mesmo ela se prostituindo, eu a amo. Então o profeta que não encarna a mensagem, irmãos, ele vai só ter as informações acerca de Deus. Ele estuda sobre Deus de dia para falar sobre Deus de noite. Ele fala sobre um Deus que ele não convive, que não flui da vida dele a vida de Deus. Oséias 2, 14, 15, 16 é maravilhoso. Porque nesses dias de tribulação o Senhor me falou: te atrairei ao deserto e falarei ao teu coração. Irmãos, portanto eis que eu te atrairei, te levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, devolverei as minhas vinhas, farei do vale de Acor a porta de esperança. Ali você cantará, você vai me responder aquilo que você está recebendo. Como nos dias da sua mocidade, do nosso primeiro amor. Quando você saiu da terra do Egito, naquele dia você vai me chamar de meu marido, não me chamarás mais de meu mestre. Irmão, o homem que foi considerado por Jesus, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Viveu parte da sua vida no deserto. Um homem que teve 1 ano e 8 meses de ministério, mas a vida toda viveu no deserto. Um homem que não fez milagres, que nunca foi convidado por Jesus para dar uma pregadinha nas conferências de Jesus. Um homem que nunca pregou nada novo, ele pregava sobre os profetas da antiga aliança. Um homem que não teve um ministério público avassalador, mas Jesus disse: dos nascidos de mulher, ele é o maior. Ele é o maior. Jesus me disse, nesses dias de sofrimento, irmãos, as multidões são sedutoras, por isso os profetas se perdem. Jesus me disse, nesses dias de perseguição, ele disse assim: Luiz, a rejeição da multidão vai te empurrar para pessoas específicas, porque nesses dias eu vou pegar a sua mão e vou te empurrar para lugares e pessoas específicas. Você está gastando muito tempo com pessoas
que eu não tenho propósito ainda. Irmão, foi muito forte isso, porque é como se Jesus desse uma marretada na estrutura que eu creio. E você vai perceber que Jesus, ele não tem planos com a multidão. Os planos de Jesus sempre foi com os discípulos. Por isso que quando ele ressuscita, ele volta para os discípulos, ele não volta para a multidão. Jesus tem planos com você, que é um discípulo de Jesus. E qual é os planos que ele tem para te dizer? Sirva a multidão, cure a multidão, alimente a multidão. Irmãos, é no deserto onde o fogo queima, onde Deus fala. Mas nós temos evitado o deserto. Nós temos evitado o deserto. Nós temos evitado o deserto porque ele não oferece popularidade. O deserto não oferece fama, não oferece influência, não oferece conforto e nem sucesso. Mas, entretanto, o deserto oferece uma coisa que nós não acharemos em outro lugar. O que, pastor? Uma comunhão com um Deus sem distração. Fazia tempo que eu não jejuava 21 dias sem comer. Fazia tempo que eu não acordava nas madrugadas para buscar a Deus, porque o corpo cansado, viajando de um canto para o outro. Então, a perseguição, ela te empurra para pessoas específicas. Então, quando os caminhos aqui fora começarem a estreitar, é porque Deus está te expandindo por dentro. Para você não perder o foco daquilo que Deus te disse, que é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador. Muitas pessoas querem que a gente faça muitas coisas, mas eu não fui chamado para isso. Muitas pessoas querem que eu resolva os problemas delas, mas eu não fui chamado para isso. Muitas pessoas precisam entender, nós precisamos entender que nós temos coisas específicas para fazer. Você tem coisas específicas para fazer por Deus. E se você gastar muito tempo com aquilo que não é específico para você, certamente você não vai ter tempo para fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas muitos de nós evitamos o deserto. E ainda quando usamos a palavra deserto, falamos de algo negativo. A gente diz assim: como é que está, irmão? Estou passando pelo deserto. Nós descrevemos o deserto como um período difícil e improdutivo e momentâneo na nossa vida. Vai lá, a gente trata o deserto como um lugar improdutivo, como um lugar difícil e como um lugar momentâneo. Eu só vou passar e já saio. Não, irmãos. Constantemente Deus vai te levar para o deserto para quê? Te atrairei para o deserto e falarei no teu coração. Quando é que Deus fala? Sempre. Quando é que eu ouço? Quando eu não estou distraído. Mas Deus fala sempre. Deus não falou mais comigo, Ele está falando sempre. É nós que estamos distraídos, não estamos ouvindo. Nós que estamos distraídos, nós temos a tendência de ver o deserto como uma estação temporária para dias ruins. E por isso nós não queremos ficar ali. E quando queremos ficar ali é só até que chegue a estação da bênção. Porque a gente não vê o deserto como bênção, Saulo. E foi justamente para o deserto que Deus levou o seu povo, que o maná caía, que o sapato crescia junto, que a roupa crescia junto, que tinha água da rocha. Meu Deus, Deus levou para o deserto para abençoar. Mas a nossa teologia trata o deserto como um período difícil, um lugar temporário, um lugar improdutivo. Eu fico aqui no deserto, mas até chegar a bênção. A minha bênção vai chegar e ela não vai tardar. E o Senhor está dizendo: a minha bênção, a sua bênção está aqui comigo. Você está esperando algo que você já tem. Você quer fugir de um lugar que é seu. Aqui você não planta, aqui você come sem plantar. O maná cai todo dia da eternidade para você. Aqui você não cava poços, a pedra te acompanha. Aqui você não compra roupas, elas crescem com você. E você diz: uma luta, o deserto, estou num deserto,
Estou num deserto. Por quê? Porque a gente não consegue ver Deus fazer nada se a gente não participar do que Ele está fazendo. A gente só consegue glorificar quando a gente participa. Quando a gente não participa, Deus diz: senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés, dos meus pés. Deixa que eu faço. Mas a gente só acredita se a gente fizer. E sabe por que Deus curou? Porque eu orei e foi curado. Sabe por que Deus me abençoou? Porque eu dei uma oferta e fui abençoado. E Deus chega uma hora e vai dizer assim: cala a boca, fica quieto, você não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu. E a gente tem dificuldade de só receber, porque como é que a gente vai contar para os outros que a gente não fez nada? Quem que vai acreditar numa loucura dessa? Então eu tenho que dizer que foi eu que orei, que foi eu que jejuei, que foi eu que fiz, que foi eu que dei, para Deus poder abençoar, para as pessoas dizerem: ó, Ele é bênção. Pegou? O deserto não é improdutivo. É por isso que Jesus não atendeu nenhuma petição do diabo, porque Ele foi lá para ser tentado pelo diabo, não para ouvir o diabo. Ele foi lá para ouvir, para que aquilo que Deus já tinha dito para ele reverberasse dentro dele: tu és meu filho amado. E se o diabo disser: mas se tu és mesmo o filho de Deus, quando você sabe quem você é, você não ouve mais o diabo. Você pegou essa mensagem para ti, querido? Porque isso vai mudar seu ministério, vai mudar sua vida, vai mudar a forma que você vê a igreja. Oh meu Deus, vai mudar a forma que você vê a igreja. Levante sua mão. O Senhor está te chamando para abraçar um estilo de vida constante num deserto. O Senhor está te chamando para abraçar o deserto como um estilo de vida sem distração. Um chamado ao deserto não é um chamado ao isolamento. O Senhor não está te chamando para se isolar. O Senhor não está te chamando para viver sozinho, isolado, não. Porque o chamado ao deserto não é um chamado para abandonar a família, não é um chamado para viver sem relacionamento, não é um chamado para viver no isolamento. É um chamado para viver com os ouvidos abertos, ouvindo o que Deus quer de você e dizendo para você: ei, eu sou teu marido, me chama de teu marido. Vem para a intimidade, fica comigo. Chamado ao deserto é uma chamada para viver uma vida dando lugar e tempo a Jesus, sem qualquer distração. Bota aqui para mim Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos. Jesus nunca permitiu que a multidão determinasse quem ele era e o que ele ouviria. Ele sempre, a fama se corria, a fama se espalhava, meu Deus, era maravilhoso, todo mundo, que mensagem, que unção. E ele se separava para o deserto e orava. Ele disse: eu preciso ouvir se eu estou fazendo a coisa certa, se é isso mesmo que meu pai quer. Não pense no deserto como algo negativo. Diga isso para alguém que está do seu lado: não pense no deserto como algo negativo. A vida de João Batista no deserto ela é apresentada como algo positivo e promissor. Eu quero terminar. Bota aqui para mim, queridos, Lucas capítulo 1, versículos 76 a 80. Diz assim: meu Deus, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir antes da face do Senhor e preparará os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia que ele havia de se mostrar para Israel. Tudo isso esse cara vai fazer. Tudo isso ele foi chamado para fazer. E onde é que ele crescia? Onde é que ele se robustecia, se fortalecia? No deserto. Abraçar o deserto, querido, requer de nós uma mudança profunda de mentalidade. E essa mudança de mentalidade significa que eu terei que adotar uma série de valores que vão me levar a viver um caminho de total devoção. Não adianta pregar isso para o povo. Quem tem que fazer são os pastores. Não é o ministério de intercessão que tem que fazer isso. São os líderes, são os pastores. Ainda que o ministério de intercessão faça, mas nós temos que procurar esse lugar. Um caminho totalmente diferente dessa cultura proeminente. Totalmente diferente. Onde as pessoas vão te ensinar a ficar famoso. Onde as pessoas vão te ensinar a ganhar likes. E o Senhor vai dizer assim: eu quero que você ouça o que eu estou fazendo. Eu quero que você ouça o que eu estou fazendo. Chegou a hora de parar de olhar para o deserto como algo a ser inevitado, mas como um ambiente de processo e de destino, querido. Não dá para ter um estilo de vida superficial no deserto. Não dá para viver distrações no deserto. Então descubra o prazer de viver em um ambiente onde muitos temem estar, mas você precisa estar como líder. Eu preciso estar no deserto como líder. Talvez eu vou ter que soltar o púlpito. Eu soltei o púlpito, agora tive que soltar por 28 dias. Fiquei 3 semanas sem pregar por decisão. Cancelei a agenda com os meus amigos, liguei para eles: cara, eu preciso ficar em casa, porque eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. E quando eu fui ouvir Deus, o Senhor falou para mim assim: pede perdão. Eu disse: mas eu não fiz nada. Ele disse: eu também não. Mas eu morri por você. Morra. A igreja está muito inflamada. Está todo mundo falando mal de todo mundo. Te joga no chão. Eu digo: mas te joga no chão. Alguém precisa pagar a conta. Vamos pagar a conta. Vamos pagar a conta, irmãos. Alguém precisa tomar o cálice. Vamos tomar o cálice, vamos. Está disposto, Jacques, a tomar o cálice? Vocês estão dispostos a tomar o cálice? Ou nós só queremos crescer e aparecer e ficar famoso? Não, alguém precisa tomar o cálice. Quando vieram prender Jesus, Pedro puxou da espada: não, aqui não. Pedro, por acaso eu não tomaria o cálice que meu pai me deu? Abrace esse caminho de vida, de construção e formação, irmãos, de constante transformação e formação na sua vida. Eu vou te falar uma coisa séria: se você não fizer isso agora, não vai parar em você. Deus vai levantar a próxima geração para correr para o deserto. Então que seja a gente agora, os 40, os 60, que seja a nossa geração que corra para o deserto. Vamos correr para o deserto. Vamos ficar lá, seremos tentados dia e noite, mas vamos ouvir a Deus, não o diabo. Está surgindo uma igreja madura que abraçará esse estilo de vida. Eu creio, você crê? E ela não vai se sentir superior a outras, não. Ela vai ser serva de outras. Uma igreja madura que não será elite, pelo contrário, será serva. Eu quero declarar uma igreja que não será elite, será serva. Ela pode ser bonita, ser famosa, mas ela vai ser serva de todos. Amém? Ela será uma igreja extravagante, devota, missionária e noiva de Jesus Cristo. Então, mas pastor, é difícil. Mas eu vou te dar uma receita: deixa os mortos enterrar seus mortos. Isaías 32, verso 8 diz assim: os nobres
projetam coisas nobres e pela nobreza eles perseveram, eles estão de pé. Vai ter dias na sua vida que vai ser difícil ser nobre. Irmão, só quem persevera são nobres. Vai ter dias que para você continuar sendo nobre, você vai ter que perseverar. A nobreza de Jesus na sua vida, ela precisa de perseverança, para que você mostre ao mundo Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória, irmãos. O mundo precisa ouvir Jesus dos seus lábios. Eles precisam ver Jesus nas suas ações. Mas eu não estou errado, não importa. Não importa bem ou mal, importa a verdade. O Senhor nos chama como pastores e líderes. Meu Deus, eu quero chegar em casa, eu vou ouvir essa mensagem de novo. Ela está muito densa, muito pesada. E eu não quero imitar aqui o meu finado bispo Samuel, que dizia: meu Deus, não estou nem na metade. Ele dizia isso, já está na eternidade. Quando estava terminando o culto, ele disse: meu Deus, não vou conseguir. Ele nunca conseguia nessa aula, todo domingo. Ele não vou conseguir, não vou, é muita coisa, muita revelação. Meu Deus. E era mesmo, ele orava bastante, jejuava bastante, batia na gente bastante também. Mas, irmãos, Deus mandou um povo para o deserto para adorá-lo. Mas o povo não chegou no deserto e fez o que quis. O Senhor disse: eu vou dar um desenho para vocês me adorar. Eu vou dar o desenho de como eu quero. Porque no deserto você não inventa moda. Você não transforma pedra em pão. Porque quando você resiste às tentações, o céu vem te servir. Você que está resistindo às tentações, se prepare para um banquete celestial nos próximos dias. Sua igreja vai viver um banquete celestial nos próximos dias. Você que está resistindo à tentação da carne, fugindo do pecado, fugindo do adultério, fugindo da corrupção, fugindo do dinheiro fácil. Você que está fugindo, você está dizendo não. Se prepare. Os céus vão preparar uma mesa no deserto, os anjos vão te servir. Você vai sentar na ponta da mesa e vai dizer assim: Gabriel, passa a manteiga para mim ali. Miguel, dá para você passar lá os sucrilhos? Oh, meu Deus, eu sonho com isso, Jesus. Eu sonho com isso. E se essa mesa não estiver no deserto, eu já sei onde ela está. Eu já sei onde é que ela está. Ela está na eternidade. Tem um banquete preparado para sua noiva, para uma noiva madura e resistente. Não adianta, irmãos. Muita gente falando de 5 ministérios não sabe como é nem o funcionamento dos 5 ministérios. Muita gente falando de missão nunca atravessou a rua para falar de Jesus. Muita gente falando de libertação carregado de demônios. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja apostólica, ela é apostólica porque ela nasceu assim, no deserto. Ela nasceu com envios. Deus enviou seu filho. O seu filho enviou 12. Antioquia enviou os apóstolos. É isso, irmãos. Eu quero ir para o deserto. Eu estou cansado de shows. Eu estou cansado de eventos. Eu estou cansado de gente que só quer pular, dançar, se esbaldar na unção, mas que não pratica os princípios de Deus. Eu quero entrar no deserto. E se você olhar e perceber assim: meu Deus, pastor Luiz sumiu, o que está acontecendo? Será que caiu? Não, eu não estou com o diabo. Se você perceber que eu dei uma sumida, eu estou ouvindo a voz do meu Senhor no deserto. Porque na hora que você tiver que se apresentar, Deus vai te apresentar. Pastor, como é que eu sei disso?
Como é que eu sei quando é que eu tenho que sumir, quando é que eu tenho que me apresentar? É fácil. Quando você for tentado a sumir, se apresente. Quando você for tentado a se mostrar, se esconda. Sempre faça ao contrário daquilo que você está sendo tentado. Fica de pé comigo, pastor lindo, abençoado. Eu te atrairei ao deserto e falarei no teu coração. Ali eu te devolverei as vinhas, te darei alegria. E ali tu não me chamarás mais de meu mestre, me chamarás de meu marido. Ali, igreja, você vai perceber que nós temos uma intimidade. Grande é esse mistério, Paulo diz. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ali nós vamos ter intimidade. Eu vou gerar filhos em você. Eu vou gerar filhos em você. Efésios 5, 30 e 31, Paulo diz, ele diz: deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele estava dizendo, assim como um homem tem intimidade com uma mulher e gera filhos nela, depois de uma noite de prazer, ou de um dia, não sei, ela começa a conceber. Assim será a igreja. Uma igreja que vai para a intimidade com o seu noivo, ela vai gerar coisas profundas no seu interior. Uma igreja que é firmada nas estruturas da essência do amor. Não é uma igreja que é levada por qualquer tentação do diabo. Não é uma igreja que vai transformar pedras em pães, não vai tentar a Deus e não vai se vender por império deste mundo. Amém, igreja?